Doutora Isabela, quero te agradecer, te parabenizar pelo projeto, que é um projeto lindíssimo. Eu realmente fiquei muito feliz, muito emocionada de estar aqui, de poder presenciar esse trabalho que você está fazendo junto com as crianças. Ah, que bom! E eu queria saber um pouquinho mais sobre o projeto Sorriso Saudável. Como que ele começou? Lógico. Então, é uma realização pessoal. Porque eu adoro lidar com criança, adoro trabalhar com criança. Realmente, então é algo que me realiza, né? Mas não só essa parte de realização, foi baseado de uma forma que eu, quando fazia pós-graduação, quando eu fiz minha pós-graduação de odontopediatria, a gente tinha uma área que fazia odontologia para bebês. E aí eu tinha um contato, né, dentro dessa clínica com as mães e era incrível o trabalho que a instituição fazia na época, que era em Caxias. Então chegavam mães muito humildes no atendimento odontológico lá e elas sabiam tudo, elas sabiam como fazer e elas sabiam melhor até do que as pessoas que chegavam até o meu consultório, num poder aquisitivo mais alto. E tudo por causa? Tudo por causa da orientação. Da orientação que a instituição de Caxias, da Universidade de Caxias, no setor de pós-graduação que eu fazia. Então, eu conversando com uma pediatra aqui da cidade, uma grande amiga minha, que me encaminha muito paciente, e o filho dela, inclusive, está aqui no projeto hoje, e eu falei, eu queria tanto fazer alguma coisa que eu pudesse mexer com a sociedade, eu pudesse trazer aí uma informação para abrir um pouco, sair dessa questão das 4 paredes do consultório e poder ampliar um pouco isso, né? Envolvendo as crianças toda nesse processo, né, de aprendizado, porque a gente vê que poucas das pessoas têm esse conhecimento com relação até aos cuidados dos dentes, de quando levar o seu filho, e a gente vai falar até sobre um pouquinho mais daqui a pouco para as pessoas, para que os pais possam orientar os seus filhos e ajudá-los no tratamento da saúde bucal. E esse projeto, então ele partiu de um sonho seu. Sim. E aí como que você pensou nele? De fazer realmente parceria com as escolas? Essa foi a sua primeira ideia? Por quê? Porque a parceria com a escola. Eu acho que a escola, depois da família, é uma instituição que mais educa, né? E esse trabalho preventivo é um trabalho de educação. A gente estabelecer hábitos preventivos em uma criança é uma educação, né? Então, é uma educação que a gente passa para os pais. Então, eu busquei a escola, por quê? A escola tem uma abrangência muito grande, a escola é muito forte nessa questão de educação. Então, a escola e a saúde ligadas juntas seriam, se fortalecem, exatamente, cada um dentro da sua especialidade, né? Mas unidos, buscando um fim. Poxa, que bacana. Agora vamos tirar um pouquinho aí de dúvida dos pais, que eu tenho certeza que esse projeto seu acaba acendendo aquela lâmpadazinha assim na cabeça dos pais. Ai, meu Deus, meu filho, com quantos anos é recomendado que os pais levem seus filhos ao dentista pela primeira vez? Então, hoje a gente já conhece um pré-natal odontológico, tá? Na verdade, a gente pediria aos pais, tentaria aí um aconselhamento que eles fossem ao dentista não só depois de nascer, mas antes, porque a educação bucal da criança vai começar através da mãe. Então, a gestante, ela precisa procurar um atendimento odontológico, de preferência no 2º trimestre da gestação, que é a fase mais segura para a gestante receber um atendimento odontológico, e ela precisa ser orientada e precisa fazer um exame clínico para ver se está tudo em dia com a saúde bucal da mãe, porque a saúde bucal do bebê vai começar através da saúde da mãe. E também existem fatores que vão determinar o parto prematuro, então pré-eclâmpsia, então tudo isso a gente pode evitar
num simples atendimento odontológico. Então, se for possível, a gestante procurar um atendimento odontológico seria aí a primeira iniciativa, mas se acontecer de não conseguir por falta de informação ou por outra situação, porque essa questão do pré-natal odontológico ele ainda não é muito divulgado. Né? Eu confesso que eu realmente não sabia. Isso. Não sabia nem da importância desse projeto, das mães, das grávidas, se preocuparem com isso. Sim. Então é bastante importante a gente poder informar. Sim. É bacana porque agora já existe um curso de gestante. E aí esse curso de gestante, ele engloba cada especialidade. Nós já temos em Teresópolis. Eu pude participar com algumas amigas de profissão. De várias especialidades unidas, cada um falando da sua área. E aí uma falando da parte dermatológica, outra falando o pediatra, o neonatologista, o ginecologista, o dentista. Então, uma reunião multidisciplinar com essas mães para que a gente possa passar essas informações. Mas se a gente não conseguir ainda que essas mães comecem a ir no consultório dessa forma, a gente pede que no máximo, a partir do primeiro dentinho, já procure um odontopediatra. E qual seria a frequência que é importante da criança ir ao dentista? A frequência vai ser determinada através de uma avaliação clínica, tá? Todo paciente a gente faz uma anamnese, que são uma série de perguntinhas para conhecê-lo melhor, saber os hábitos alimentares, e depois disso a gente faz um exame clínico. Baseado no risco de cárie do paciente, a gente vai organizar as visitas. Então, existem pacientes que necessitam de visitas de 2 em 2 meses, tem pacientes que necessitam de 4 em 4, de 6 em 6, anualmente. Então, isso vai de acordo com o risco de cárie que esse paciente possa vir desenvolver. E cárie não tem nada a ver com escovação, ou tem um pouquinho? Porque às vezes a criança escova os dentes, faz tudo certinho e acaba tendo cárie. E de repente uma outra criança que nem é tão regrada assim, acaba não tendo. A questão da fragilidade do dente também influencia no início da cárie? Hoje em dia sabe-se que a cárie, ela é bactéria e açúcar. Então, o que vai realmente causar a cárie é a bactéria, se tiver um biofilme, que é a bactéria, o resto de alimento que fica acumulado forma um biofilme. E aí, com o biofilme, que é a chamada placa bacteriana no nosso passado, que agora hoje em dia já foi reformulada para biofilme. Então, a presença desse biofilme, quando existe açúcar, aí que começa a desenvolver a cárie, tá? Agora, existe situações em que pode haver uma malformação, uma hipoplasia de esmalte, que são malformações que deixam o esmalte mais enfraquecido, a estrutura do dente mais enfraquecida. Então, essas crianças, às vezes, elas têm uma boa higienização, elas têm a presença do fluoreto de sódio, que também é um fator muito importante, e mesmo assim, elas ainda apresentam aí descalcificação e o início de cárie mesmo, que é importante ir no dentista, porque se elas forem detectadas, né, no início, a gente consegue evitar que elas evoluam, né? Doutora Isabela, tira uma dúvida minha. As crianças, quando elas começam a ter consciência da escovação, da importância da escovação, elas começam a ter uma autonomia de quererem, assim, escovar os dentes sozinhas, né? E os pais já ficam desesperados, sem saber se deixa as crianças escovarem sozinhas ou se depois eles são obrigados a virem a dar aquela reforçada na escovação. Qual seria a sua orientação? Então, é importante que as crianças comecem a desenvolver o controle motor. É importante que as crianças tenham um contato com os objetos de escovação, né? Para que eles possam começar a se familiarizar. Mas até os 11 anos e até mais ou menos uns 13 anos assim de idade, é bom ainda que a mãe supervisione, tá? Vamos dividir assim, até os 11 anos a mãe ajuda e supervisiona, né? E depois dos 11 para lá, eu ainda gosto que a mãe ainda supervisione até os 13 anos. Para depois... E quando você diz supervisionar, fazer aquela escovada depois... é o seguinte, até os 11 anos, a criança ainda não tem o controle motor
totalmente desenvolvido para que ela possa fazer a escovação sozinha. Então, como a gente faz? A gente pede que as crianças escovem os dentes, né? E depois a mãe complemente, até com o uso do fio dental. O fio dental é bastante importante, tá? Na higiene bucal, porque ele vai limpar esses espaços interproximais que não podem ser limpos, não conseguem ser limpos com uma simples escovação. Então, é muito questionável a questão do uso ou não do fio dental, né? Muitas pessoas têm dúvidas se elas usam, em que fase elas usam. Então, que idade, né? Exatamente. Que idade. É importante a gente entender que quando tem um ponto de contato, existem bebês até que precisam do uso do fio dental. Então a gente não vai determinar uma idade, e sim a gente vai determinar o ponto de contato. Então, se vocês verificarem, né, os pais, os responsáveis, verificarem que há um ponto de contato de um dentinho com outro dentinho, a gente precisa fazer a higiene desse espaço interproximal, tá? Hoje já chegou no mercado do Brasil. São os fios dentais chamados flossers, são os fios guiados, eles como se fosse uma pazinha e não você é aquela consegue... linha, então é tipo uma pazinha que você vai... É mais fácil, eles são chamados flossers, vocês conseguem achar já no mercado aqui do Brasil, e aí a gente guia, a gente consegue guiar e até as próprias crianças conseguem já começar a desenvolver o controle motor. É importante que a criança escove o dente do jeito dela e depois a mãe reforce, complementando, ok? Ah, que bacana, doutora Isabela. E uma outra dúvida. Se a criança, ela de repente leva um tombo, machuca o dentinho, ele faz aquele machucadinho embaixo ou o dente fica escuro, é importante procurar o dentista? Sim, essa pergunta foi bastante boa, assim, bastante legal, para que eu possa esclarecer aí a importância de procurar um dentista quando há um traumatismo. Porque às vezes os pais julgam que um traumatismo é algo simples, bateu e aí não sangrou, não aconteceu nada e aí não precisa procurar o dentista. Mas o traumatismo é uma das coisas bem preocupantes, tá? Porque existe, o dente ele apresenta duas estruturas mineralizadas que são o esmalte e a dentina, e uma parte viva, que é a polpa. Então essa polpa, numa pancada, ela pode ser Danificada? Ela pode ser atingida. E aí essa polpa, ela pode reagir no futuro com uma inflamação ou uma necrose. Então é algo bastante importante. Então assim, quando a criança cai, quando eles chegam no meu consultório, eu gosto de sentar e falar, olha, não é para preocupar, mas a gente precisa acompanhar esse dente até que ele caia. Por quê? Além disso, a gente ainda tem que pensar que os dentes de leite, eles estão em íntimo contato com os permanentes. Então, no momento do trauma, tá? Sempre há uma movimentação do dente dentro do osso e essa movimentação pode gerar uma lesão no permanente. Então, a gente tem que ficar atento. E, numa possível necrose pulpar ou uma pulpite, que é uma inflamação da parte viva do dente, que é a polpa, isso pode gerar uma infecção. E essa infecção também causar problemas de ordem sistêmica até. Nossa, foi muito legal você ter falado isso, porque às vezes, quando a gente não vê nada aparente no dente, a gente acaba relaxando um pouquinho e fala, não, isso aí é dente de leite, ainda vai cair, vai nascer um novo, não vai atrapalhar. Isso é muito bacana, achei bem importante, assim, inclusive aconteceu com meu filho e eu não sabia como lidar, eu achando que não era nada demais, e minha mãe me perturbando, falando, não, você tem que levar, é importante. Então é bacana a gente falar isso para as pessoas. É legal a gente esclarecer essa dúvida, entendeu? Porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer no momento ou tardiamente. Então, assim, um dente que foi agredido, ele tem que ser controlado até que ele caia. E depois, quando o permanente vier, ele também precisa ser controlado. Para ver como é que tá, para ver se realmente não atingiu, se exatamente, tá tudo bem. Porque às vezes ocorre essa agressão no dente permanente e a gente não tem como visualizar isso através de radiografia, a não ser de uma forma periódica, acompanhando esse dente. Ah, legal. E outra coisa, como que a gente faz para as crianças não terem medo de dentista? É meio difícil, né? Mas com certeza você deve ter alguma dica aí que vai ajudar. Esse projeto,
ele tem a iniciativa, né, de tirar esse paradigma do medo do dentista. Através de quê? Através de uma forma lúdica. Então, as crianças chegam ao meu consultório e eles são envolvidos como se eles estivessem numa festa. É um momento de festa, porque receber o paciente pela primeira vez no meu consultório é um momento de festa. Então, a gente tem... E a criança se envolve, A criança se envolve, ela tem uma salinha para ela brincar, ela chega e ela vai curtir uma salinha para quebrando a ansiedade, porque a ansiedade é dupla, tanto da criança quanto do responsável que está levando. É verdade. Então ele já chega, ele já vai para a salinha, ele já tem um monte de brinquedo, ele vai quebrando aí o medo a partir desse momento. E o pai também vai tirando a ansiedade a partir desse momento. Quando ele entra no meu consultório, eu procuro sempre recebê-lo de uma forma festiva, com música. Eu também tenho roupas lúdicas, jalecos temáticos. Então o paciente, ele já entra, o pequeno paciente, ele já entra no consultório já com uma visão diferente, não é aquela visão hospitalar. Então ele é abordado por uma pessoa que é amiga. A tia Isabela é amiga nesse momento, então, mas mesmo assim a gente tem que entender e aceitar que não existe uma total... aceitação, assim, né? Com facilidade. Exatamente. O que a gente cria métodos e desenvolve medidas para que a gente diminua, mas ele ainda existe. E aos pouquinhos a gente vai desmistificando, tentando, através de uma novidade de brinde no final, através de uma recompensa, através de um carinho. Então, assim, aqueles que choram no início, eles geralmente... assim, eu já tenho 23 anos de formada como odontopediatra e realmente eu posso ter uma experiência clínica de que no início eles choram, mas depois eles vão se soltando e aí eles vão deixando e eles ficam condicionados ao atendimento odontológico. Não, e é bacana esse projeto, porque aí, como tem muitos pais que às vezes têm até medo de dentista, você acaba, através do projeto nas escolas, fazendo que as crianças se despertem para curiosidade para esse mundo. Exatamente. De escovar os dentes, de usar fio dental, de querer ir ao dentista. De uma forma lúdica. lúdica. E acaba até incentivando os pais a levarem eles. E eu acho que é importante eles criarem uma imagem do dentista. Então hoje, o meu objetivo também é criar uma imagem que não é um bicho-papão. O dentista não é um bicho-papão, o dentista é um amigo que vai auxiliar, que vai ajudar, o dentista ele vai te dar carinho, o dentista ele vai dançar com você, ele vai brincar, ele vai encher um balão, ele vai interagir e ser uma pessoa realmente... que vai estar ali para ajudar. Que vai estar ali para ajudar, entendeu? E eu tenho esse lado assim muito afetivo. E deu pra perceber, as crianças ficaram apaixonadas assim por você. Eu me envolvo muito com os meus pacientes, eu não sei assim dividir, eu não sei se é um erro ou se é uma vantagem minha, mas eu realmente me envolvo com os meus pacientes, eu tenho um carinho muito grande por eles, então há um envolvimento. E eu também tenho pacientes adultos já, que começaram comigo desde pequenininho, então eu me sinto assim muito lisonjeada de poder acompanhar esse crescimento, ou seja, pegar um paciente pequenininho, onde ele tem uma ansiedade, ele tem um medo, desmistificar isso e tornar um adulto livre de qualquer trauma, livre de qualquer medo do dentista. Isso é muito legal. Doutora Isabela, eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de poder ter participado do seu projeto, conhecendo ele de perto e podendo passar para as pessoas de casa. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você ajude muitas crianças a se despertarem para a importância de realmente escovar os dentes, terem uma saúde bucal bacana, porque hoje em dia isso é diferencial até no mercado de trabalho. Então, lógico, parabéns. Muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês todos também, o apoio que me deram, a nossa participação. Imagina, a gente vai colocar aqui o telefone da doutora Isabela. Se vocês tiverem algumas dúvidas, liguem para ela, marquem uma consulta, que eu tenho certeza que ela vai conseguir esclarecer tudo e deixar o dentinho do filho de vocês a coisa mais linda do mundo e bem saudável, que é o mais importante. Obrigada. Quero agradecer a Grandini e a doutora Isabela por um projeto tão bonito, por nos presentear com um projeto desse. E se vocês ainda têm alguma dúvida, escreve pra gente, que com certeza a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho aí. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um programa, assim, bem
informativo, que é pro filho de vocês terem um sorriso saudável.